Dando sequência ao vídeo anterior, agora nós vamos verificar esse mesmo pilar com esse comando aqui, efeitos locais. Após acionar o comando, o pilar será verificado por um outro módulo, mais refinado. A primeira janela irá exibir uma mensagem com a situação do pilar, tenha ele passado ou não. Nesse caso, não passou. Basta clicar em fechar. Agora o TQS irá exibir essa segunda janela, listando todos os casos de combinação existentes no pórtico. E isso já facilita bastante a análise do pilar. Não precisamos mais acessar aquele relatório confuso para identificar qual caso não está passando. Aqui na coluna Status, nós já temos essa informação. Numa obra de pequeno porte, teremos poucos casos, mas em edificações podem existir centenas de combinações. Uma dica para selecionar o caso que conduz a maior armadura é clicar sobre o valor ao lado dessa célula onde está escrito máximo. Nesse exemplo, vamos clicar nesse valor 1,65. O TQS irá indicar qual caso apresenta a maior relação entre o esforço solicitante e o esforço resistente. Como eu falei, em um projeto com dezenas ou centenas de casos, isso facilita bastante. Com o caso selecionado, basta nós clicarmos em OK. Agora o TQS apresenta a situação específica desse caso. Envoltória mínima gerada a partir de M1D mínimo não foi atendida, que foi exatamente a conclusão que nós chegamos analisando o pilar com outro comando. Vamos clicar em fechar. Agora temos a exibição de 3 janelas: primeira ordem mais segunda ordem global, segunda ordem local, primeira mais segunda ordem global e local. Aqui na barra de ferramentas podemos analisar os esforços individuais deste caso, como o Fx, que é o esforço normal, a carga vertical, e os momentos My em torno do eixo de maior inércia e Mz em torno do eixo de menor inércia. Como eu sei qual é qual? Como eu sei qual é o eixo de menor inércia e qual é o eixo de maior inércia? Aqui vai uma dica prática. Se o pilar for um pilar retangular, o pilar vai ter o maior valor de momento resistente em torno do eixo de maior inércia. Nesse exemplo, em My, o pilar apresenta o maior MRD, então essa é a direção de maior inércia. Aqui nessa janela central, o TQS exibe os efeitos de segunda ordem local. Percebam que esse momento de segunda ordem, ele também vai ser maior no sentido de menor inércia do pilar. Nesse caso aqui é bem maior. Nós podemos acionar esse comando aqui, dados gerais, para exibir essa janela com informações gerais sobre o pilar. Aqui nós podemos consultar informações como comprimento equivalente, índice de esbeltez em cada direção e o método de cálculo que foi utilizado para calcular os efeitos locais de segunda ordem. No caso deste pilar, foi utilizado um método refinado, que é o pilar padrão acoplado ao diagrama de normal, momento, curvatura. Embora esse pilar não tenha o índice de esbeltez maior do que 90, eu posso calcular os efeitos de segunda ordem por um processo mais refinado. Vamos fechar essa janela e acionar o comando mais importante do editor rápido de armadura, o comando que exibe a envoltória do pilar, que é esse último comando da barra de ferramenta. Na minha opinião, é essa tela aqui que pode passar todas as informações necessárias ao engenheiro sobre o comportamento do pilar. Putz, mas se tudo que eu preciso saber está aqui, para que acessar aquele relatório todo confuso e para que utilizar aquele primeiro comando? Infelizmente, esse módulo que nós estamos aprendendo agora não está disponível nas versões EPP. Sinceramente, eu não vejo motivo algum para essa limitação. Esse módulo é o grande diferencial do TQS Pilar, e restringir isso nas versões EPPs é um grande vacilo na estratégia de marketing. Mas enfim, por essa razão eu fui obrigado a mostrar o outro processo, porque quem tem a versão EPP estará limitado àquela forma de verificar os pilares, pelo menos até a TQS reverter essa limitação. No meu dia a dia, por exemplo, eu não uso nada daquilo. Essa é a cara da chamada curva de interação. Aqui nós temos indicado os esforços solicitantes do caso que nós selecionamos na janela inicial, nesse exemplo é o caso 9, representado por essa linha branca. Existem duas letras aqui que estão sobrepostas, B e T. A letra B representa a base, o esforço na base, e a letra T representa o topo, o esforço no topo. E essa parte da linha branca, que está destoada, representa o esforço no meio da seção, ou seja, é o momento de segunda ordem local. Nós veremos outros exemplos onde essa linha branca estará mais visível. Existem inúmeras formas de representar graficamente os esforços solicitantes em um lance de pilar. No pórtico espacial, os esforços são representados em perspectiva, sendo exibidos separadamente para cada direção. Outra maneira bastante interessante e eficiente é a representação em planta das solicitações, junto com a curva de interação, a curva ou envoltória que indica a resistência da seção. Vejamos este exemplo de uma representação em planta de um lance de pilar de concreto armado com momentos fletores variando linearmente entre o seu topo e sua base.
Cada par de esforços, mx e my, fica representado por um único ponto. Dessa forma, os momentos solistantes no topo e na base ficam representados por dois pontos. O ponto B, que representa os esforços na base, e o ponto T, que representa os esforços no topo. Vejamos outro exemplo com o momento em uma das direções atuando sempre no mesmo sentido. Percebam que quando os momentos fletores variam linearmente entre o topo e a base, os esforços ao longo do lance ficam representados por uma reta. Entretanto, caso exista efeito de segunda ordem local, a ligação entre o topo e a base será representada por dois segmentos de retas, sendo o ponto de encontro intermediário o ponto que representa o momento de segunda ordem, que atua numa seção entre o topo e a base. Lembrando que este momento pode existir em uma ou nas duas direções. A curva resistente é definida de acordo com os materiais, a geometria da seção, a configuração de armaduras e a força normal solicitante. A representação de esforços em planta possibilita a visualização completa do que ocorre num lance. Essa leitura é essencial para a análise crítica do dimensionamento de pilares. Voltando à curva de interação do TQS, nós temos uma elipse tracejada, que é a envoltória de momentos mínimos de primeira ordem, ou seja, sem considerar os efeitos de segunda ordem locais, e essa outra elipse é a envoltória de momentos mínimos, considerando os efeitos de segunda ordem locais. Lembrem-se que, quando existem efeitos locais de segunda ordem, os momentos mínimos iniciais são amplificados. Aqui o TQS exibe as duas elipses, para o engenheiro ter uma noção dos efeitos locais de segunda ordem. Perceba que o momento mínimo na direção de menor inércia vai de 1,19 para 2,97. Ou seja, esse momento mínimo é amplificado quase 3 vezes. Isso me mostra que essa seção tem um efeito de segunda ordem muito grande. Por fim, temos essa elipse mais achatada, desenhada com uma linha mais grossa, que representa a envoltória resistente. Todas as solicitações a que esse pilar está sujeito precisam ficar dentro da envoltória resistente. Caso contrário, o pilar não passa. Aqui nós temos uma parte da envoltória de momentos mínimos fora da envoltória de momentos resistente. E o momento de segunda ordem também está fora da envoltória. Então, reitero o que eu já disse. Quando um pilar tem a envoltória de momentos mínimos fora da envoltória resistente, é porque esse pilar tem muita carga vertical. E provavelmente a solução mais eficiente é aumentar a seção do pilar. Mas o que eu aumento? A largura ou o comprimento? Ou tanto faz? A leitura dessas curvas é essencial e não é trivial num primeiro momento. Este MY e MZ são momentos vetoriais. MY está atuando em torno do eixo de maior inércia, em torno do comprimento. Percebam que a resistência da seção nesse eixo é alta. Ela já engloba as solicitações do pilar. O problema é o MZ, que é o momento vetorial atuando em torno do eixo de menor inércia, em torno da largura do pilar. Se eu aumentar a largura, eu reduzo o momento de segunda ordem e aumento a resistência da seção. A envoltória resistente cresce e a envoltória de momentos mínimos diminui. Esse entendimento é crucial. Por fim, temos essa janela à direita, onde o TQS sobrepõe os diagramas solicitantes desse caso de carregamento. De funcionamento dos módulos para dimensionamento dos pilares, isso era tudo que eu tinha para passar para vocês.